Bom, eu sou o Dr. Marco, né? Nascido aqui em Cafelândia. Eu atuo como psiquiatra, né? Já faz 6 anos, pouco mais de 6 anos. Trabalhei no CAPS aqui de Cafelândia durante 4 anos e faz pouco mais de 2 anos que eu tenho trabalhado em Lins. Eu atuo no CAPS 2, né? Dos adultos, e no CAPS infantil. Eu sou filho do Marco também, né? Meu pai é o Marco Aurélio Morales e eu sou o Marco Aurélio Parra Morales. Ele é conhecido como Bigato, né? Acho que assim fica mais fácil. Minha mãe é a Viviane, dentista. Ela atua também com crianças, né? Na odontopediatria no posto, no SUS também. E os pais da minha mãe são a Zilá, foi professor, né, aqui em Cafelândia, o meu avô Duca, seu Amadeu Parra, e por parte do meu pai, o Aurélio Morales, né, que já foi prefeito aqui em Cafelândia, e a Lígia, esposa dele. Covid é uma doença, né, causada por um vírus, né, então a gente tem outras doenças causadas por vírus, desde vírus de resfriados, adenovírus, rinovírus. E o influenza é um tipo de vírus que causa a gripe, né? A gripe grave. E o coronavírus também, um vírus que causa resfriado e também afeta pulmão, às vezes causando diarreia também, tem uma série de sintomas, né? Acho que as pessoas já estão meio familiarizadas com os sintomas. Pode haver febre, falta de ar. Nos casos mais leves, né, que são a maioria dos casos, são quadros leves e assintomáticos. Às vezes a pessoa só tem um resfriado, uma dor de garganta. Pode acontecer a perda do olfato, que a gente não sentiu o cheiro, né? A perda do paladar, não sentiu o gosto. Seriam os casos mais leves. Congestão nasal, coriza, né? Dor de cabeça, dores pelo corpo. Eu penso que não tem como não acreditar em algo que é uma doença, né? É um vírus, assim como vários outros vírus, e que causou uma pandemia, né? É uma doença que afeta o mundo inteiro. Em relação à prevenção, eu penso que nesse momento é a nossa maior arma, né? Porque infelizmente o número de vacinas ainda é pouco, né, para a nossa população, que é muito grande. Então a ideia é a prevenção, né? A prevenção é feita de que forma? Principalmente pelo uso de máscaras, né, por todos, porque às vezes pode existir uma falta de compreensão. Por exemplo, se eu estou usando máscara, é de eu acreditar que eu estou me protegendo. Mas se você não usa sua máscara e eu estou em contato com você, você pode estar me transmitindo a doença, né? A chance do contágio, quando você não está com a máscara e eu estou, é de 90%. Agora, se você está com a máscara e eu também, essa chance é muito menor. A gente tem, acho que 95% de proteção, né? Então, a ideia da máscara é quem usa está protegendo o outro, não está se protegendo apenas. Então, por isso que tem que ser todos nós, né? E a máscara tem que ser usada corretamente. Não dá para você usar ela e deixar o nariz de fora. Tem que cobrir o nariz, a boca, uma parte do queixo, né? E a outra parte muito importante é em relação à higiene, principalmente das mãos, daquilo que a gente entra em contato com as superfícies. Água e sabão é super eficaz, né? Pode ser ou água e sabão ou álcool gel. O álcool líquido não funciona tão bem, né? A ideia do álcool gel é que ele permanece mais tempo e a gente faz a fricção das mãos e é esse tempo que ele dura mais que acaba eliminando o vírus, né? E o distanciamento. Então tem que haver, igual aqui a gente está de máscara, nós dois estamos numa distância de aproximadamente 1 metro, que é 1 metro, 1,5 metro, que é o ideal. E principalmente, né, tentar colocar na cabeça dos mais jovens que estão levando a culpa, talvez, né, estão sendo responsabilizados, mas é muito mais complexo. Mas, de fato,
esses encontros que acontecem, né, a disseminação aumenta muito, é muito grande, e a gente às vezes tem familiar em casa, né, pessoas de idade ou até mesmo que não tenha tanta idade, você pode estar levando a morte, né, para um familiar, e talvez ninguém quer carregar essa culpa, né? Antes, no ano passado, a gente tinha casos mais isolados e mais distantes de nós. Agora, a doença está chegando muito perto, né? Não tem alguém que não consiga identificar ninguém, alguém que não conheça. Se não foi da família, foi um vizinho, né? Tá todo mundo se contaminando. O contágio é muito fácil, é um vírus, né? Então, a gente tem que se proteger, sim. Eu penso que, nesse momento, a mídia acaba trazendo esse montante de informações que acaba nos assustando. A gente já está assustado pelas pessoas próximas que morrem, né? Ou as pessoas que talvez não conseguem enxergar o problema, é muito esquisito isso, né? E, enfim, em relação à tristeza, eu acho que a gente vai se contaminando com isso, com o medo, né? Acho que a gente tem que tentar não sentir esse medo, e várias seriam as causas que levam a isso, né? Como eu comecei, talvez esse bombardeio de notícias, de morte, o medo, pânico geral que causa na sociedade, o medo de eu adoecer e morrer, ou o medo de alguém da minha família adoecer e morrer, ou as pessoas que eu amo de uma forma geral, os amigos. Então isso causa uma tensão, né? E existem pessoas mais suscetíveis a quadros de depressão e são mais afetados, né? Mas não precisa ter uma doença mental para você desenvolver essa tristeza, um quadro de depressão ou algo parecido, né? A gente está tendo uma mudança muito grande na rotina, né? Então as crianças não estão indo para a escola, as mães estão tendo que dar conta de todas as tarefas que elas têm que dar conta e têm que ajudar os filhos com as tarefas escolares. Os idosos que eventualmente saem de casa, têm uma certa autonomia, de repente estão vivendo uma situação de estar acamados, mesmo não sendo acamados, eles estão aprisionados em casa, né? Aqueles que têm consciências ficam nesse isolamento. A família, às vezes a gente deixa de ter o contato, deixa de ter o calor, de ter o abraço. O nosso povo aqui, né, o brasileiro, é um povo afetuoso, a gente precisa desse contato, a gente não está acostumado a não ter esse contato. E isso faz falta, né? Às vezes a gente se manter longe dos nossos familiares, longe dos nossos amigos, não ter esse tipo de encontro, também nos abala também, né? Acho que... E os lutos, né? As pessoas que a gente perde, pessoas próximas, muitas vezes pessoas da família. No trabalho eu vejo, às vezes, pacientes que eu atendo que perdeu o pai, a mãe, o irmão, perdeu toda a família, né? Restou uma pessoa. Como lidar com isso, né? Às vezes nem é uma depressão, é um luto mesmo, e um luto muito intenso. Quem que está preparado, né? É muito complexo. É algo tão assustador que às vezes a mente não dá conta disso, né? E é como um mecanismo de defesa do nosso ego, né? A gente não entrar em contato. É a negação, é o recalque, né? São mecanismos mesmo que a mente tem. E infelizmente a negação é um deles, né? E nesse caso a gente vê acontecendo. O que é triste é perceber isso por parte de pessoas que influenciam muito as outras pessoas, né? E é muito complicado, por exemplo, em relação às vacinas. A vacina é a saída, né? Primeiro o distanciamento e todas essas medidas de prevenção que a gente conversou.
mas a população do mundo inteiro precisa ser vacinada. É assim que a gente vai acabar com essa pandemia. A gente tem que ter esperança e saber disso, porque desde que o mundo é mundo, a gente vive pandemias. Né? Isso não é algo novo, talvez é algo novo na nossa cabeça. Eu nunca pensei que fosse viver uma situação de pandemia, né? Então isso é novo acho que para todos, até para meus avós, né? Só tenho uma avó viva e eu acho que ela, não sei se ela não vivenciou algo assim, né? Então assim, a gente precisa entender o que vai resolver, ter essa paciência para resistir, entender que a vacina é importante, né? Essas vacinas foram desenvolvidas rapidamente, a gente precisa ser vacinado, é assim que vai acabar com a pandemia, desfazendo esses mitos, né? Só que leva tempo, né? A gente vai ter que aguentar durante esse tempo. E o que eu penso que seja importante e deve tranquilizar um pouco mais as pessoas é que assim, as mortes elas são um número muito grande, mas se a gente for fazer a conta de uma proporção em relação ao número de contaminados, dá em torno de 2,5% a 2%. No Brasil, se eu não me engano, são 12 milhões, pouco mais de 12 milhões de infectados. E de mortes, em torno de 300 mil. Se a gente fizer essa conta, vai dar essa porcentagem, né? Vamos colocar aí que de cada 10 pessoas que se contaminam, 8 vão ter um quadro leve de um resfriado ou vão ser assintomáticas, não vão nem saber que tiveram a doença. Essas pessoas que vão para a UTI ou que vão internadas e não necessariamente vão para a UTI, são 2 de 10. Então a gente tem que pensar que 8 é um número significativo, né? Então, em vez de ficar vivendo medo e ter um diagnóstico da doença, calma. Primeiro, tenta descobrir se você não é desses 8, né? Isso tem que nos confortar de alguma forma. Acho que é uma maneira positiva de pensar. Existem, desde que eu estava na faculdade, eu tenho 7 anos de formado, 6 de faculdade, vai dar o quê? 13 anos. E desde o primeiro ano, inclusive eu já participei de um grupo de estudos que refletia sobre essa questão da espiritualidade independente de religião na saúde. E hoje, cada vez mais, existem trabalhos nos congressos de psiquiatria que eu vou. Hoje em dia isso tem uma sala, tem um espaço para ser discutido. Né? A gente vê que existe uma influência, né? O pensamento positivo que a gente tem, ele produz substâncias químicas mesmo que podem estimular o nosso sistema imunológico e a gente ter um vigor para combater, né, doenças, desde o câncer, né, até uma doença dessa. Então, se você vive numa situação de tensão o tempo inteiro, né, se você talvez não tenha a fé, acho que a fé não tem a ver com a religião, talvez até o ateu tenha a sua fé, né, que é você acreditar em algo além, de você esperançar, né, isso te protege da ansiedade e da tensão, porque um estado de medo, de tensão, faz com que o organismo entre numa fisiologia da resposta de luta ou fuga, que é aquela ideia de quando a gente era o homem da caverna, a gente tinha que se proteger para se manter vivo, a gente tinha que caçar para comer e tinha que se proteger dos outros animais que podiam comer a gente, né? Então o corpo libera adrenalina, libera cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse. E esse cortisol, ele influencia diretamente o nosso sistema imunológico, baixando a nossa imunidade. Então, quem tem religiosidade, quem mantém a mente no estado mais tranquilo, né, quem tem uma fé, vai se proteger desse medo, dessa tensão. Eu acho que até estratégias a gente tem o mindfulness, né? Que é o estado de atenção plena naquilo que você está fazendo, tentar manter a sua mente livre. Talvez a meditação
Não sei se ela existe do jeito que ela é na teoria, né? Eu já tentei, mas eu acho que sem pensamento nenhum é impossível. Mas talvez uma postura de não julgar o pensamento, de deixar ele vir, não combater, depois voltar para a respiração, separar um momento, acordar, não ligar o noticiário diretamente, mas ter um encontro com você mesmo, né? Se organizar dessa forma, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde do corpo, né? E a espiritualidade está diretamente envolvida na nossa saúde mental e também por essa questão do cortisol e, né, da influência no sistema imune diretamente na fisiologia. Cuidar do corpo seria, eu tenho visto, eu volto de Lins, é engraçado essa questão de cuidar do corpo, porque eu não via tantas pessoas caminhando ou correndo. Hoje em dia, eu volto na estrada ali, da entrada de Capelândia, tem tanta gente que às vezes me parece que estão se trombando, e na cidade também. Então eu acho assim, o que essa doença pode trazer de bom para nós? Né? Desde se higienizar melhor, né? Porque outras doenças virais, elas são causadas da mesma forma. Então um resfriado seu pode me deixar resfriado, às vezes por uma tosse que alguém, né, no seu rosto, enfim. E mudar nosso pensamento, pensar mais coletivamente, né? Talvez a gente vive esse dilema do lockdown, fecha ou não fecha. Talvez a gente tenha que pensar mesmo o que ele representa. Eu acho que para a saúde ele representa um momento para os hospitais e para as equipes de saúde se organizarem, tentar diminuir ali minimamente o contágio, mas não vai evitar que a pandemia continue acontecendo. Isso são as vacinas. E só que as pessoas, as famílias mais carentes, quando isso acontece, elas sofrem muito mais pela questão econômica, talvez mesmo, né? Porque precisam trabalhar. Todos nós precisamos. E tem gente que é afetado diretamente. Todos são afetados, mas os mais desprovidos são afetados. Então, talvez a gente consiga não pensar em nós apenas, né? Talvez desenvolver essa solidariedade, essa compaixão, essa empatia, de tentar se colocar no lugar do outro, da gente se unir de alguma forma para passar por isso junto. Eu sinto isso até na minha família, o quanto que a gente se aproximou mais, né, nessa pandemia, mesmo que seja pelo grupo de WhatsApp. A gente se precisa, o ser humano o homem não é uma ilha, né? A gente não tem como. Nós somos seres sociais mesmo, né? A gente depende das relações. São trocas, né? Desde objetos concretos, dinheiro, comida, até afeto, né? A gente precisa do afeto para estar vivo. Ao fazer a minha parte, cuido de mim e cuido do próximo. E assim, nessa corrente do bem, nos unimos através da nossa fé em dias melhores.